Olá, meus irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Mais um Pão das Três está no ar. Estamos iniciando este encontro prazeroso, abençoado. Graças a Deus por esta rica oportunidade que temos de celebrar um culto ao nosso Deus, de cantar louvores ao seu nome, de considerar sua palavra. O Pão das Três é o nosso encontro de todos os dias, exceto às quartas-feiras e aos domingos. Todos os dias, às 15 horas, um dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas se apresenta aqui para este encontro especial. Bem-vindo, bem-vinda, todos os que nos acompanham. Um abraço especial aos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, pastores, colegas nossos que porventura estarão nos acompanhando e amigos de outras cidades, de outros estados, de outros locais, pessoas que nós também eventualmente nem conhecemos e nos acompanham aqui no Pão das Três. Esperamos que a palavra de Deus seja abençoada, nossos corações fortalecidos, a nossa fé solidificada na rocha que é Cristo Jesus. Sua palavra proclamada, aplicada, obedecida. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, e queremos que esta semana seja abençoada na presença do Senhor, com a sua palavra pautada permanentemente em nossos corações. Eu convido a todos que já estão conosco, que estão chegando, a que tenhamos uma palavra inicial de oração, pedindo a bênção de Deus a este encontro, agradecendo a Deus pelo Pão das Três. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Entregamos este momento, este tempo, em tuas santas mãos, que seja um tempo precioso, sob a bênção do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a tua glória, Deus Pai, que seja a bênção a todos quantos participam, acompanham, celebram este momento diante do Senhor. Pedimos a bênção também sobre a tua palavra, que a consideração em torno da tua palavra seja dirigida, guiada pelo Espírito, e nossos corações sejam alcançados, impactados pela palavra do Senhor. Que haja transformação, que haja arrependimento, mudança, que haja ponderação sincera, santa no coração acerca da palavra do Senhor. E em todas estas coisas, queremos glorificar o teu nome, exaltar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos cantar juntos o hino 126 do cantor cristão, o hino de louvor a Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor. Hino 126 do cantor cristão. Vamos cantar juntos, louvando a Deus. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, o Espírito
bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador e de todos os servos de Jesus Cristo. Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, o Mestre divino. Cantai, cantai, seu grande amor, cantai, fiéis, cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória, louvai, louvai, qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Que bênção podermos cantar louvores a Jesus Cristo, o Senhor, o bendito Salvador. Que bênção iniciar a semana cantando, contando as verdades maravilhosas que estão previstas no Evangelho de Cristo. Graças a Deus por esta oportunidade. Pão das Três, alimento, nutrição espiritual, fortalecimento da fé, do coração, da alma, tem a ver, evidentemente, com a palavra. Pão é alimento e a palavra é o alimento para as nossas vidas, a palavra de Deus. E nós vamos agora considerá-la. Eu peço a todos que abram em Marcos, capítulo 10, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 45. Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 45. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber,
e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Como podemos ser insensíveis à palavra de Jesus? Ou como podemos ser insensíveis ao próprio Jesus? O risco de sermos insensíveis a Jesus nos ronda o tempo todo. Parece que está querendo nos morder, nos pegar. Ouvimos a sua voz, mas às vezes nossos corações parecem ir em direção oposta. Jesus está dizendo A e nós estamos respondendo B, fora da frequência, fora da sintonia. Somos íntimos de Jesus. Muitas pessoas se veem, se entendem como íntimas de Jesus. Isto depende das intenções do nosso coração. São as intenções do nosso coração acerca do reino de Deus, da palavra de Deus, que vão determinar se somos realmente íntimos de Jesus ou não. Qual seria nossa sensibilidade se Jesus abrisse o coração conosco, como fez nesta passagem? Me parece que Tiago e João foram os discípulos, os sujeitos ali dos mais insensíveis. Jesus estava destacando sua missão de servo sofredor. Olha o assunto, a gravidade desse assunto, a importância. Jesus chega a dizer coisas como, por exemplo, condenarão à morte o Filho do Homem, o entregarão aos gentios, o escarnecerão, o açoitarão, cuspirão nele, matarão e depois ressuscitará ao terceiro dia. Nem a questão da ressurreição, que é uma certeza que nos traz esperança, os apóstolos, os discípulos, tomados aí de profunda insensibilidade, perceberam isto. Jesus tratando de algo extremamente sensível, uma palavra das mais graves, das mais sérias, e os discípulos preocupados com posições no reino de Deus. Tiago e João, eles queriam marcar posição no reino. Insensíveis? Poderíamos taxá-los de insensíveis. Será que nós não faríamos o mesmo se lá estivéssemos? Pior, será que nós não fazemos o mesmo quando Jesus se dirige a nós por meio do Espírito Santo, na sua palavra, falando aos nossos corações, e nós, numa outra frequência, insensíveis, preocupados com a agenda pessoal, com projeção pessoal? Nós não somos o Sol. No sistema solar, os planetas
giram em torno do Sol. Às vezes, nos achamos o Sol, que o mundo tem de girar ao nosso redor, que nossas demandas precisam ser satisfeitas, que a nossa agenda precisa se sobrepor às dos outros, às agendas do reino de Deus. Nossa agenda pessoal, nossos interesses pessoais, eles sempre vão conflitar com o do reino de Deus. Não há espaço para a nossa agenda pessoal. Tiago e João, eles pertenciam ao ciclo íntimo de Jesus. Nem por isso deixaram de pensar em si mesmos. Quantos somos íntimos de Jesus? Quais são as reais motivações que norteiam nossos desejos, nossos corações? Por que seguimos a Jesus? Quais são os nossos objetivos em segui-lo? Interessante que Jesus, com muita paciência, com muita pedagogia, com muita, com muita sensibilidade, ele lida com os discípulos de maneira muito amorosa. Ele estava falando acerca de sua morte. Jerusalém estava às portas. Ele seria entregue, as coisas horrorosas aconteceriam com ele, como de fato aconteceram. E os discípulos numa outra frequência, buscando interesses pessoais. E Jesus, cheio de amor, cheio de compaixão, se dirige a eles, ensinando-os o que significa ser servo de Deus, ser um servo do reino de Deus. A pergunta que Jesus fez a eles, de maneira muito amorosa, que está no versículo 38, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Para quem estiver chegando agora, nós estamos em Marcos capítulo 10, de 32 a 45. Agora, no versículo 38 precisamente. Esta pergunta Jesus pode fazer a nós, caso nossos pedidos egoístas o incomodem. Jesus perguntou para Tiago e João se eles estavam prontos para passar pelo sofrimento ao qual estava designado a Jesus Cristo. E o cálice de Jesus a que ele se refere aqui é o seu sofrimento. O batismo que Jesus se refere aqui é a sua morte. Jesus não cumpriria sua missão senão pela via do serviço humilde e do sofrimento obediente. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se foi assim com o Senhor do Reino, o que indica que será diferente com os servos do Reino? Jesus pode fazer essa pergunta para mim e para você. Jesus pode perguntar isso para nós hoje. Vocês estão prontos para isto? Vocês estão preparados para o cálice e para o batismo? O cálice, o sofrimento, e o batismo, a morte? Nós estamos prontos para morrer pelo reino de Deus, para a crucificação do eu egoísta? Dependendo da nossa abordagem, esta pergunta pode ser feita a mim e a você. Tiago e João, evidentemente, experimentaram a via do cálice e do batismo. No versículo 39, Jesus disse que eles experimentariam. Tiago foi mártir, Herodes o assassinou e João foi exilado na ilha de Patmos. Ambos por causa da fé em Jesus Cristo. A grandeza, aí sim, a grandeza de ambos os apóstolos se deu quando serviram humildemente a Deus e não a si mesmos. Os grandes no reino de Deus são os que mais servem, os que mais trabalham, os que mais se dedicam em amor. Estes são os grandes no reino de Deus, não os que querem exercer domínio
sobre os outros, não os que querem ter primazia em relação aos demais. Os outros 10 apóstolos se indignaram com o pedido dos filhos de Zebedeu. Podemos até achar, puxa, que nobre, né? Eles se indignaram. Será que eles se indignaram com o teor do pedido? Porque Tiago e João pediram lugar de destaque na glória de Jesus. Um à direita e outro à esquerda, sentados, né? Posição de honra ao lado do mestre. Mas este pedido, o teor deste pedido, ele não vai diametralmente oposto, em oposição aos preceitos do próprio Evangelho, o Evangelho que Jesus estava ensinando com gestos, atitudes e principalmente com a sua palavra. Mas, pelo que os 10 se indignaram? Se indignaram com o absurdo do pedido ou será que foi por outra coisa? Desmond Tutu comenta esta passagem. Me chamou a atenção este comentário. Ele diz o seguinte: os outros 10 se indignaram porque não pediram antes. É bem possível que se nós lá estivéssemos, nos indignaríamos também, não pelo teor absurdo do pedido, que vai em oposição aos preceitos do Evangelho, mas porque não fomos antes deles fazer o mesmo pedido. Porque Tiago diz que os nossos pedidos são maus, eles são para atenderem demandas pessoais, egoístas. Muitas vezes nossas orações são monólogos em que só nós falamos e não deixamos Deus falar. Damos para ele uma lista de demandas e ele tem que se virar para atender. Nós precisamos ter clareza acerca do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Ele não tem função, ele não tem prerrogativa de atender demandas pessoais de quem quer que seja. O reino de Deus já tem sua agenda própria. Temos clareza quanto a isto? Podemos dizer que somos íntimos de Jesus se estas coisas estiverem absolutamente claras em nossos corações e nós vivermos assim, nós praticarmos assim. O modo de operação do reino de Deus necessariamente é conflitante com o espírito do homem, porque o homem, ele tem, o ser humano, ele tem seus desejos que são opostos aos de Deus. O pedido de Tiago e João, nós podemos aqui, de fora, de maneira muito confortável, achar absurdo, mas ele não é tão absurdo assim. Ele é da natureza humana, é da condição humana. O ser humano sempre vai buscar o lugar ao sol, o lugar em que ele possa se dar bem. Só que o reino de Deus não admite isto. O reino de Deus não prevê isto. Existe um cálice, existe um batismo. O cálice é o sofrimento. O batismo é a morte do eu, do próprio eu. Os mesmos Tiago e João desejaram, por exemplo, que Deus destruísse os samaritanos. Lucas 9,54. E os nossos desejos? Quais são as nossas motivações? Qual é o teor da nossa oração quando nos dirigimos a Deus? Quem é o objeto da nossa oração? Nós ou Deus? Oramos por causa de Deus ou por causa de nós mesmos? Quem é o agente central da oração? O choque entre evangelho e o sistema de relações mundano é gritante. E Jesus, amorosamente, graciosamente, ele foi ensinando isto para os seus discípulos até os últimos dias em que com eles esteve. Interessante na leitura desta passagem a quantidade da conjunção adversativa mas.
Quantos mas Jesus teve que falar nesta passagem, neste trecho? Mas, toda hora Jesus, mas por quê? Porque os discípulos caminhavam para uma direção e Jesus caminhava para outra. E nós podemos incorrer no mesmo erro. Jesus fala constantemente conosco, mas parece que estamos numa outra frequência, insensíveis, com os corações empedernidos, petrificados, sem ouvir. E olha que Jesus estava falando do assunto mais grave, mais sério, mais central. Ele seria entregue, as pessoas bateriam nele, ele seria açoitado. Ele chega a dizer, olha, versículo 34, cuspirão nele, até o cuspe. Jesus fez questão de relatar para ele, ó, vão cuspir no Filho do Homem. E aí, a resposta dos discípulos qual foi? Quando chegar a glória, deixa eu ficar na sua direita e eu na tua esquerda. Que insensibilidade! E assim nós podemos proceder também quando nossos corações são insensíveis. E aí o pastor prega, a gente não ouve, o irmão aconselha, a gente não ouve, a gente lê a Bíblia e não aceita, a igreja ensina e não aceita, a escola dominical ensina e não aceita. Insensíveis. E por causa desta insensibilidade, o povo de Israel pereceu no deserto. Sabemos disto. O coração duro, o coração insensível. Mas Jesus não se cansa de falar, de nos ensinar amorosamente, nos dando chance após chance para que nos tornemos sensíveis, corações moles, amolecidos, com a mente aguçada, prestando atenção nos detalhes. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele quer de nós, o que ele espera de cada um de nós. Olhe os valores pelos quais o reino de Deus é norteado, o reino de Deus funciona. O evangelho, ele não transige com o esquema deste mundo. Ele não tangencia nossos maus desejos. Às vezes achamos que o evangelho, ele vai acariciar os nossos maus desejos. Não fará, não será assim. O evangelho, ele tem o seu modo próprio, o seu padrão, e não tem nada a ver com o nosso velho eu, com a nossa velha natureza, com o espírito que governa este mundo, sem Deus. No reino de Deus, o primeiro tem de ser servo de todos. O reconhecido é quem não tem seu nome mencionado. Não há espaço para projeção pessoal. Só um aparece. Sabe quem é? É Cristo. A palavra é de Cristo. O reino é o de Cristo. A agenda é a de Cristo. Os valores são de Cristo. As prioridades são a de Cristo. Só Cristo. Não tem espaço para mim e para você. Não vamos aparecer. Não vamos nos projetar. O reino de Deus não prevê esse espaço. Não é possível isto. No reino de Deus, os outros sempre são mais importantes que nós mesmos. Estas coisas não são por si só conflitantes com os íntimos desejos do nosso coração, com o instinto da velha natureza, que já foi subjugada em Cristo Jesus, mas que ainda se arvora sobre nós. De novo eu insisto neste ponto. Tiago e João, eles eram íntimos de Jesus. Isto não impediu que eles fizessem um pedido de natureza tão absurda, tão medonha, tão oposta, contrária a tudo que Jesus estava fazendo, falando e ensinando. Se eles o fizeram, nós podemos incorrer no mesmo erro de sermos insensíveis e, ao mesmo tempo, acharmos que somos íntimos de Jesus. Quão distante podemos estar de Jesus? Quão distante podemos estar do reino de Deus, achando que estamos dentro, que somos íntimos, que somos merecedores de afagos, de
reconhecimento. Ora, a Deus toda a glória. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. A cruz é o lugar da nossa glória. A cruz de Cristo, onde morremos com Ele, onde entregamos a nossa velha natureza, o nosso eu. Jesus, o homem mais importante de todos, abriu mão de sua glória e serviu a todos, inclusive Tiago e João, inclusive a mim e a você. O versículo 45, porque o Filho do Homem também significa que todos que seguem a Jesus, o Filho do Homem, devem fazer como ele fez. Por isso, ele reforça aqui, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há quem diga que este versículo, Marcos 10, 45, é o versículo chave do Evangelho. Então, nós podemos aprender um pouco aqui também com a teologia, né? A teologia do Evangelho de Marcos está neste versículo, Marcos 10, 45, o resumo de todo o Evangelho. Jesus bebeu o cálice do sofrimento. Jesus, o maior de todos, o maior, o incomparável, o único, o unigênito do Pai, o singular, bebeu o cálice do sofrimento, cálice que lhe estava proposto, e também passou pelo batismo, a morte. A ira divina destinada a nós recaiu sobre ele. Deixamos de ser escravos do pecado porque ele, Jesus, se fez servo de todos e nos resgatou. Serviço e sacrifício, termos inseparáveis, termos indissociáveis. Serviço e sacrifício, ou serviço e sofrimento. Olha aí a gênese do Evangelho, a essência do Evangelho. Jesus serve, sofre e se sacrifica. Nasce o Evangelho, brota o Evangelho, instaura-se o reino de Deus. Jesus nos resgatou, pagando o preço com seu sangue. O que Jesus fez por nós deve nos estimular, nos encher de alegria, de esperança e de certeza. Mas, acima de tudo, o que Jesus fez por nós deve nos ensinar. Se foi assim com o Mestre, o que indica que será diferente com os servos? Quem disse isto? Quem ensinou que pode ser assim? Nossos desejos íntimos, nossos instintos pecaminosos, terrenos, carnais, eles nos levam em direção oposta ao Evangelho. Queremos um lugar ao sol, queremos nos valer de projeção pessoal, queremos reconhecimento, queremos todo mundo girando ao nosso redor, todo mundo em função da gente, como se fôssemos um sol. Não é assim. Jesus disse, as pessoas que querem exercer domínio sobre as outras são as pessoas deste mundo. Não será assim. Aí Jesus deu um dos mas, né? Mas entre vós não será assim. Jesus está falando, não sejamos insensíveis. Jesus está falando, não sejamos insensíveis. Sua palavra é para ser levada em conta, na mais alta conta. Nada é mais importante e mais sério do que o Evangelho de Jesus. Nem os nossos caprichos, nem as coisas mais íntimas que nos são mais caras. Nada disso tem valor se comparado ao Santo Evangelho de Jesus. Nada é mais importante que a palavra de Jesus, que o exemplo de Jesus, que o serviço de Jesus, que as ordens de Jesus. Os valores celestiais
que Jesus nos trouxe não podem ser banalizados, negociados com este mundo. Sejamos sensíveis à sua voz. Qual o valor que temos dado ao ensino de Jesus? Porque aqui nesta passagem há ensino profundo, há ensino essencial, primário, fundamental para a nossa vida com Cristo Jesus. Há ensino aqui. Qual o valor que temos dado a isto? Qual o valor? Qual é a aplicabilidade deste ensino real em nossas vidas? O método de funcionamento do reino de Deus ocupa lugar central em nossos corações, porque é assim que funciona o reino. O primeiro é o último. Aquele que é reconhecido não tem o nome mencionado. O grande é o que mais trabalha. O importante é o que mais serve, é o que mais se sacrifica, é o que mais sofre em benefício dos outros. É assim o reino. A lógica é invertida, é de outro mundo, é do céu. Jesus instaurou um reino com agenda própria. Esta agenda não está a serviço nosso. Não há espaço para agenda pessoal no reino de Deus. Sirvamos a Jesus servindo uns aos outros e a Deus. Queremos ser considerados importantes no reino de Deus? Sirvamos uns aos outros e a Deus. Foi isso que Jesus fez e foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus ordenou. É assim que funciona no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ensine com sua paciência, que lhe é peculiar, que ele insista em nos ensinar e que nós sejamos sensíveis à sua voz, ao toque do Espírito Santo, à clareza que há em sua bendita palavra. Deus nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Temos motivos de sobra, muita gratidão no coração. Vamos agradecer a Deus e também temos alguns pedidos de oração. Vamos compartilhar agora. Gratidão. Vamos agradecer a Deus pela proteção? Tem se sentido aí protegido por Deus? Tem sentido o cuidado protetor de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tem podido descansar? Então vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos agradecer por seu cuidado e sua proteção. Gratidão a irmãos tendo aí a saúde recuperada. Irmãos que estavam enfermos, estavam em situação bastante delicada, hoje já estão em situação melhor, recuperados, a saúde recuperada. Gratidão. Vamos agradecer, vamos louvar. Gratidão pelas famílias. Como Deus tem cuidado das famílias da nossa igreja. A Igreja Batista em Vila das Belezas tem suas famílias debaixo da proteção e do cuidado do Senhor. Vemos Deus operar, agir no meio dos lares, dos casamentos, das relações pais e filhos. Graças a Deus pelos nossos lares, por nossas casas, por nossas famílias. Gratidão. Pedidos de oração. Oremos pelos projetos missionários da igreja. A nossa igreja está envolvida diretamente com 10 projetos missionários, em várias frentes, em várias demandas, né? E fora campanhas pontuais também que nós participamos. Então, a nossa igreja é uma igreja com visão missionária, é uma igreja em missões.
Então oremos pelos projetos missionários da igreja. Oremos pelos enfermos, a irmãos, a parentes, a familiares, amigos, pessoas com as quais nós nos relacionamos, alguns em situação bastante delicada, outros nem tanto, mas todos que estão enfermos contam com as nossas orações. Eu quero compartilhar aqui um pedido de oração pelo casal Tiago e Eliane e também pelo casal Hugo e Rafaela. Oremos pela saúde destes casais. O irmão Jefferson mandou uma mensagem hoje no grupo dos homens da igreja pedindo oração por sua família. Houve um falecimento de uma tia, a tia do Jefferson, e ele pede oração. Oremos pelos idosos. Os idosos têm limitações. Há cuidados aí redobrados. Oremos por eles. Oremos pelos profissionais da área da saúde, pelos que estão trabalhando aí na linha de frente. Que Deus os guarde e, graças a Deus, Deus tem os guardado e que Deus também proteja suas famílias. Oremos pelos desempregados. Há pessoas, há irmãos que estão sendo aí afetados pela crise econômica em decorrência da pandemia. Por falar em pandemia, vamos orar pelo fim da pandemia. Isto está nas mãos de Deus, não temos a menor dúvida, podemos orar por isto. Só Deus tem poder soberano, livre, para pôr um fim nesta pandemia. Que Deus tenha misericórdia, que Ele dê a ordem, ao seu modo, ao seu tempo. Oremos por isto. E, finalmente, pedido de oração pelo Brasil. Oremos pelo Brasil. O Brasil, ele conseguiu a proeza, no sentido negativo, é claro, de reunir uma crise sanitária com uma crise política institucional. Só o Brasil consegue uma coisa desse tipo. Oremos pelo Brasil. O Brasil reuniu em torno de si a crise sanitária, esta sem muita condição de controle, mas a outra crise política institucional absolutamente desnecessária, descabida, inapropriada, sobretudo para um tempo como este. Oremos pelo Brasil. O Brasil está doente duas vezes, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista político-institucional. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Oremos pelo Brasil. Vamos orar, então. Eu convido a todos que nos acompanham, irmãos da Igreja de Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, pastores, colegas que nos acompanham, amigos que nos acompanham também, irmãos de outras cidades, de outros estados, tem gente até de outro país acompanhando o Pão das Três. Vamos orar juntos agora? Vamos ter esta palavra de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por teu cuidado terno. Quanta atenção, quanta deferência, quanto carinho, Senhor. Que cuidado, que presença protetora, cuidadora do Senhor sobre nós. Como é bom descansarmos debaixo das tuas asas, à tua sombra. Deus poderoso, toda a glória te damos. Te agradecemos, Pai, pelos irmãos que estavam enfermos, doentes, e hoje estão recuperados, curados, gozando, desfrutando de saúde. Acreditamos a ti o louvor, ao Senhor a glória. Te agradecemos pelas famílias da nossa igreja, pela presença do Senhor nos lares, pela manutenção da fé do teu povo. Te louvamos por tua misericórdia. Pedimos pelos irmãos que estão enfermos, pelas pessoas enlutadas, pelos desempregados, pelos irmãos que trabalham na área da saúde. Pedimos pelos que estão, pelos idosos, por suas limitações naturais. Pedimos a tua bênção
sobre todos eles. Pedimos, Pai, pelo Brasil, que tu tenhas misericórdia e abençoe a nossa nação. Oramos te agradecendo e pedindo em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico, pensando no que ouvimos, no que lemos, no que consideramos na palavra de Jesus. Vamos cantar o cântico Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, tudo aos pés de Jesus, todas as coisas, tudo que temos, tudo que somos, o nosso ser integralmente, corpo, alma, mente, espírito, todo o nosso coração, todo recurso, tudo consagrado a Jesus, ao serviço de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos cantar, é um cântico muito bonito, eu convido a você a cantar louvando a Jesus. Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a
toda a glória ao Rei Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, a Ele. Consagramos a Ele e ao serviço dEle. Chegando, finalzinho aí do Pão das Três. Graças a Deus por mais este encontro, pela bênção de partilhar deste momento contigo, de estarmos juntos, de compartilhar a palavra. Graças a Deus por toda a condição que temos em Cristo Jesus para isto. Pão das Três retorna amanhã, se Deus quiser, amanhã às 15 horas, com o pastor Júnior. Até lá, se Deus quiser, que Deus te abençoe grandemente.